Bom, moçada, então estamos aí na terceira lista de exercícios para discutir essas questões, né? Interessante é vocês tentarem fazer com calma, né? Qualquer coisa pode me mandar dúvidas sem problemas e conferir, né? Fazer essa conferência aqui com a videoaula para vocês ir tomando o caminho aí dessas lógicas, dessas reações, certo? A terceira lista são apenas 10 questões, englobando um pouquinho de reação de Haleto e principalmente reações de álcool. Olha aqui, na questão 1 ele pede para a gente fornecer o produto de eliminação majoritário, ou seja, na eliminação geralmente tem aquela possibilidade de formar 2 alcenos, o alceno mais substituído vai ser o majoritário, do jeito que a gente viu, ele pede para fazer isso com as reações com o íon hidróxido. Então, tem aqui a letra A, a letra B e a letra C. Eu vou pegar aqui a letra B como exemplo, tá? Que é essa aqui, e a gente vai fazer ela juntos, certo? Então, aqui ele me deu a fórmula, né? Essa forma aqui condensada. Eu coloquei na fórmula de bastão, mais prático, né, de fazer. Toda vez que eu quero fazer uma reação de eliminação, eu posso visualizar que o grupo que contém o haleto, o álcool, né, o grupo a ser eliminado, como sendo o carbono alfa, e o vizinho são os carbonos betas. Nessa possibilidade aqui, nessa estrutura, eu vejo 2 possibilidades, porque tem 2 carbonos beta. Então, essa base ela pode remover tanto esse hidrogênio beta como um desses outros 2. Só que ele está pedindo produto majoritário, ele não está pedindo os 2. Se ele tivesse pedindo os 2, eu faria os 2. Ele está pedindo majoritário. E é lógico que se ele remover desse aqui, ó, ele vai formar um alceno mais substituído. Vamos conferir? Então, ele está pedindo só o majoritário. É isso que eu vou fazer. Ó. Se ele remover esse, os elétrons da ligação vêm para esse carbono e a gente produz, então, esse alceno aqui, que tem 1, 2, 3 carbonos sp3 ligados à sua estrutura. Se a gente remover desse carbono, a dupla ficaria aqui, ó. Então, formaria assim, ó, mais esse alceno. Como eu quero só o majoritário, não precisaria representar ele. Eu já sei que esse aqui vai ser o majoritário. Ah, professor, eu não sei ainda. Então, eu faço os 2? Faz os 2. Faz os 2, analisa a estrutura e depois você toma a decisão qual que é o produto majoritário, ok? Então, geralmente vai ter 2 opções, pelo menos 2, tá? Pode ter mais de 2, se isso é possível, mas geralmente são 2 opções, ok? Vamos ver aqui na nossa questão 2, o que ele vai pedir para vocês. Descreva a estrutura dos produtos da reação de substituição e de eliminação. Está pedindo 2 reações para esses haletos aqui, tá? Vou fazer a letra A junto com vocês. Ele pede para a gente fazer tanto a substituição como a eliminação. Ora, isso aqui é um haleto terciário, isso aqui é um solvente polar prótico, diprótico, aliás, né? Então, a gente tem que essa reação, se for por substituição, só pode ser SN1, que é aquela que passa por carbocátio. É um haleto terciário. Como que a gente faz esse tipo de estrutura, esse tipo de reação, né? A gente troca o grupo haleto pelo grupo do nucleófilo. Nesse caso, a água, quando entra, ela entra nessa forma aqui. Esse é o produto da reação, então, que é uma reação de substituição nucleofílica. Ele está pedindo aqui ele não está pedindo o majoritário, então a gente tem que levar em consideração as 2 possibilidades da reação de eliminação. Esse aqui é o carbono alfa, esses aqui são os betas, né? Então, eu vou fazer aqui a primeira possibilidade, sendo nesse carbono, tá? Nesse carbono beta, e a segunda possibilidade aqui. Então, num meio reativo como esse, gente, em que tem SN1, tem competição com a reação de eliminação, e a reação de eliminação compete entre elas, né? Tem mais de um carbono, vai ter essa competição. Então, o primeiro produto seria esse produto aqui de eliminação. Para fazer a reação de eliminação, como que a gente faz?
copia a estrutura inteira, o esqueleto da cadeia carbônica, tira o hidrogênio, bota a dupla entre o carbono alfa e o carbono beta. Ó, alfa e aqui o carbono beta. E a gente tem 2 carbonos betas, ok? Ele não está pedindo majoritário. Se ele tivesse pedindo, é lógico que esse aqui seria o majoritário. Vamos ver a estrutura do outro. Ó, vou copiar a estrutura da cadeia carbônica inteira, todo o esqueleto da cadeia carbônica, e sei que ele remove esse hidrogênio beta. A ligação dupla vai ficar entre o carbono alfa e o carbono beta, que é esse alceno, que é menos estável que esse. Por quê? Esse aqui tem 4 grupos doadores, esse aqui tem 3 grupos doador, né? O efeito indutivo doador. Então, numa reação dessa SN1, que passa por carbocátio, tem esse inconveniente de ter a possibilidade de formação de mistura racêmica, que eu já falei anteriormente para vocês. Além disso, a competição com a reação de eliminação, ela vai estar sempre presente, ok? Que são mais um motivo para gastar mais energia para separar produtos e tal, né? Então, se tiver um mecanismo para a gente optar por uma síntese orgânica, a gente tenta encaminhar via SN2 ou E2, ok? Então, questão 2 é isso. Vamos ver aqui a questão 3, o que ele fala. Aqui a gente já está em reações não, né? A gente está estudando aqui já a função orgânica álcool. Aí a questão 3 é uma questão de nomenclatura. As regras, igual eu já comentei com vocês, são as mesmas, né? Então, eu peguei aqui como exemplo aqui a letra C, para vocês se lembrarem essas regrinhas. Primeiro, identificar a função orgânica, né? Nesse caso aqui é um álcool, e a partir dele a gente vai ter o carbono 1. O próximo carbono vai ser o mais próximo do substituinte ou da insaturação, aqui coincidiu, né? Então a cadeia principal está aqui, uma cadeia fechada. No carbono 2 a gente tem o substituinte metil. Então olha o nome do substituinte, só um, acabou. Agora já vem o nome da cadeia principal, que é uma cadeia cíclica, começa com o prefixo ciclo. São 6 carbonos, ciclo hexano. Aí, aquela questão, né, de tem um H ou não tem? Ó, ciclo hex, né? Pode ser sem o H também. Ciclo hex. E aí eu tenho que ver agora se a cadeia é saturada ou insaturada. E aí vocês percebem que tem uma insaturação no carbono 2. Ciclo X2 indicando que a insaturação está no carbono 2. E a função orgânica álcool, a gente viu que ela termina com o sufixo -ol. Nesse caso, está no carbono 1, né? No carbono 1 a gente tem essa função álcool. Então, 2-metil ciclo X2N1 é o nome desse composto. E assim vocês vão aplicando essas regrinhas. Olha só, os demais são fáceis, tá? Se tiver mais de uma hidroxila, vocês podem utilizar o sufixo diol, triol, ok? Então, dessa forma aí na questão 3. Na questão 4, ele está pedindo para vocês indicarem, escrever a fórmula estrutural dos álcools e indicar se eles são primário, secundário ou terciário. Isso aqui, gente, é bem tranquilo, com exceção, né, que vocês têm que tomar cuidado aí, se tiver indicando isomeria, que aí já tem que ter aquele trabalhinho de montar a fórmula estrutural da forma correta, né? Mas o principal aí seria classificar esses álcoois. Deixa eu ver aqui, eu não peguei nenhum exemplo, mas eu pego agora aqui com vocês. Ó, vou pegar ali no 4, a gente tem, vou pegar aqui a B. Ele pede para a gente fazer o ciclobutanol. O ciclobutanol, vamos fazer ele aqui, ó. Ciclobutano, né? O butanol quer dizer que no carbono 1 a gente tem um grupo hidroxila, da função orgânica álcool. No carbono 2 tem um grupo metil. E aí ele fala assim, para a gente fazer o isômero trans. Aí eu vou mostrar aqui a diferença deles para vocês. Se for o isômero cis, indica, gente,
O cis ou o Z indica que os grupos estão no mesmo lado, né? Então seria isso daqui, ó. Aí a gente tem que usar aquela fórmula em cunha ou a fórmula tracejada, né? Olha só, esse está para frente do plano e esse grupo também. E os hidrogênios? Os hidrogênios estão lá para o fundo. Ok? Se ele está pedindo o trans, esses grupos têm que estar em posições opostas. Então, tem que estar invertido, né? Então, aqui a gente tem a hidroxila, eu vou pôr ela aqui. E aqui eu vou pôr o grupo metil lá para trás, certo? E esse aqui, esse S, se eu for passar ele aqui sem explicar, não adianta nada, né? Vai perder um tempinho maior. Mas vocês têm condição de olhar aquela aula nossa lá de RS e fazer essa estrutura de forma bem tranquila, tá? Na questão 5, ele pede, dê o produto principal da reação de substituição nucleofílica. Álcool, se vocês verem lá a nossa aula de álcool, eu falei para vocês que a tendência é ser reação do tipo SN1, né? O produto principal, basta a gente olhar para a estrutura, esse álcool é um álcool terciário, não tem possibilidade de rearranjo, eu vou lá, troco a hidroxila pelo nucleófilo. Simples, né? O nucleófilo aqui nesse caso vai ser o cloro. Então, bem simples assim. O perigo, então, continua rondando se for o grupos secundários, funções orgânicas classificadas como secundárias, né? Então, haleto secundário, álcool secundário, essa reação de substituição tem um problema, né? Então, a gente classifica esse álcool aqui como um álcool secundário, e aí a gente olha para a estrutura. Tem carbono terciário ou quaternário? Você consegue identificar? Ah, eu consigo, professor. Olha aqui, ó, esse cara aqui é um quaternário. Então, se você conseguiu identificar isso, esse carbono quaternário ou um carbono terciário, lembrar que tem aquela possibilidade de rearranjo. O rearranjo faz com que, gente, o grupo de entrada, o grupo a ser, o grupo novo, né, queira entrar, o nucleófilo, ele entra na posição diferente daquela do grupo antigo. Esse álcool aqui, por exemplo, está aqui no carbono 2, né? E aí, o que eu faço? Ó, vou copiar a estrutura inteirinha, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. São 4 carbonos, né? Vou conferir ali. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Em vez de ele entrar aqui nesse grupo que ele estava, o rearranjo, quando tem um carbono quaternário na estrutura, é um rearranjo do grupo metílico, né? Então, olha só, os metil. Um deles trocou de lugar, certo? E aí, para onde que vai parar esse novo grupo que tem que entrar? Ele entra numa posição diferente daquela original. Ok? Então, isso aí é um efeito de rearranjo. Então, toda vez que você olhe para uma estrutura, que ela tem um álcool secundário, um haleto secundário, tem essa possibilidade. Ok? Então, essa é a questão 5. E aí os demais, essas aqui são bem tranquilas, né? A A e a B, bem tranquila mesmo. Essa B eu até deixei ela pronta aí com vocês. A C, então, ocorrendo rearranjo. E olha aqui, ó, na letra D. Na letra D, observem o seguinte, esse álcool é secundário e aqui a gente tem um carbono terciário, ó. Aqui do lado, aqui também a gente tem um carbono terciário, certo? E aí vocês usam o mais próximo para fazer o rearranjo, ok? Na questão 6, qual álcool que pode ser utilizado para sintetizar esse alceno? Aqui a gente pega um caminho contrário, né? O produto final, e ele te pergunta qual que é o reagente que você pode escolher. Ué, olha só, gente, eu deixei até esquematizado aqui. Lógico que eu desenhei um pouco diferente, né? Aqui ele deu a fórmula condensada, eu coloquei aqui em bastão, ó, mas é a mesma estrutura, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. No carbono 2 a gente tem um grupo metil, então, igualzinho. Para gerar esse alceno, né, eu preciso de o álcool ou nessa posição ou nessa. Por quê?
Porque aqui vai ser o carbono alfa, aqui vai ser o carbono beta. Ele vai tirar desse hidrogênio. Ok? Aqui é o carbono beta. Observe que aqui eu tenho só um carbono beta. Então, a possibilidade é de formar apenas um alceno. Que é qual alceno? Na reação de eliminação. O próprio alceno aqui do exercício. Então, beleza, certinho. Se a gente for para essa outra opção, que é a hidroxila aqui no carbono 2, aí você já tem que notar que a gente tem aqui, ó, um carbono alfa, um beta. Esses dois betas são iguais. Reparem isso. Isso aqui é um CH3, isso aqui é um CH3. Então não vale a pena eu contar duas vezes, né? Vou contar só uma. Vou contar no de cá para o desenho ficar mais organizado. E eu aqui no beta. Vou fazer os dois produtos da reação para vocês verem. Ó. Se eu tirar desse carbono beta, a dupla vai cair aqui. Ó. Não é o produto meu de interesse. Eu não quero esse produto. Mas vai ser formado? Sim, vai ser formado. Mas não é esse que eu quero. Certo? Vou assim, ó. Não. Se ele pegar esse outro carbono beta, esse outro hidrogênio ligado a esse carbono beta, aí sim a gente vai ter a formação do produto de interesse, que é esse. Mas qual dos dois álcool que eu vou escolher? Aquele que leva à formação de uma mistura ou aquele que forma o meu produto de interesse? Lógico que eu vou escolher esse cara aqui, ó. Ele leva à formação de apenas um produto. É um tipo de raciocínio que a gente deve ter esse tipo de raciocínio na hora de trabalhar uma reação orgânica, ok? Vamos aqui para a questão 7. Desenhe a estrutura de cada um dos produtos da oxidação dos álcoois. Gente, aí aqui de oxidação, classifica ele em primário, secundário ou terciário. O álcool terciário não oxida, tá? Álcool primário, ele oxida para aldeído, depois para ácido carboxílico. Álcool secundário, ele oxida para cetonas, tá? Então, isso é importante. A questão 8, a questão 9 e a 10 são questões sobre a reação de esterificação, importantíssimo, né? Importantíssimo. Ele fala quais os reagentes, na questão 8 aqui, ó, são necessários para preparar os seguintes éster. Aí tem o A, B, C e o D. Eu peguei como exemplo o B, etanoato de etila. Olha só o jeito que a gente faz, ó. O bico do pato, sai o ato entre o ico, etanóico. Ácido etanóico. Se a gente pega o ácido etanóico com aqui o etila, sai o ila entre o O, ó. Não. Se a gente pega esse ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, e bota para reagir com etanol na condição reativa favorável, a gente vai ter a formação do etanoato de etila, certo? Ácido etanóico com etanol. Como que seria isso? O etanoato de etila, ele tem essa estrutura, ó. São dois carbonos, né? São dois carbonos, C dupla O, ligado a outros dois carbonos através aqui desse oxigênio. Então, um carbono, dois carbonos. Essa parte aqui da estrutura dele veio do álcool, do etanol. Essa parte aqui da estrutura dele veio do ácido carboxílico, que é o ácido etanóico. Então, toda vez que você quer fazer esse tipo de estrutura, é interessante fazer a análise dos nomes da forma que eu fiz aqui, porque te esclarece bastante. Eu tenho dificuldade de fazer o éster, então faz o ácido separado, ó. CH3, ácido etanóico, é um ácido que tem dois carbonos, ó. 1, 2, OH. Mais o etanol, esse aqui, vocês têm totais condições de lembrarem quem que é, né? Então, na reação desse ácido com esse daqui, com esse álcool, a gente tem a formação desse éster aqui. Deixa eu organizar esse desenho melhor. O e CH2, CH3, certo? Então, em cima disso daí. Na questão 9, ele está perguntando, forneça as estruturas dos ésteres obtidos nas reações. Ele te dá 4 aí para você ir treinando.
mas é muito parecido. Eu peguei aqui a letra B como exemplo para vocês. O ácido hexanoico com álcool 2,2 dimetilpropílico. Vamos ver o ácido hexanoico como que ele é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos, dupla O, OH, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é um ácido dos mais cheirosos. A gente bota ele para reagir com 2,2 dimetilpropílico com álcool propílico, né? Então a gente pega aqui, ó, prop, né? Os 3 carbonos. Como ele não me falou a posição dessa hidroxila, vamos entender que ela está na posição 1, né? No carbono 2 a gente tem 2 grupos metil, que são esses aqui, ó, 2,2 dimetil. Então eu tenho essa estrutura. Como que a gente vai fazer a estrutura do éster, né? Gente, basta copiar toda a estrutura do ácido carboxílico. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu copio a carbonila, que é no mecanismo vai ser preservado. Dá uma olhadinha na nossa aula aí sobre reação de esterificação. Ok? E o que vai entrar da estrutura do álcool, eu vou copiar e vou continuar o desenho. Olha aqui o álcool. Ó. Né? É uma reação em que sai água, tem gente que até mostra ela assim, ó, tirando a água, né? Menos H2O. Então, copiei a estrutura do ácido carboxílico e agora eu estou essa estrutura, a cadeia carbônica do álcool, que é oxigênio ligado a 1, 2, 3 carbonos. Ah, eu não vou fazer cavalete não, o professor vai ficar meio bagunçado. Tem problema? Não, se você quiser misturar aqui cavalete ou bastão, né, com outro tipo de fórmula, não tem problema. Eu vou fazer como se você tivesse adotado essa opção. Aqui CH2, aqui um carbono quaternário, né, não tem nenhum outro grupo ligado a ele. E aqui a gente tem CH3, tem um hidrogênio, né, lá, dimetil, certo? Então, só desenho de uma forma diferente para mostrar como se você tivesse travado nesse exercício. Por fim, gente, a questão 10 é para vocês fazerem uma pesquisa sobre transesterificação e citando a importância dessa reação. Tá? Principalmente lá reações de óleos, de gordura, é uma reação muito importante para vocês darem uma pesquisada sobre ela. Tá? Escrever aí um parágrafo e meio, está de bom tamanho nessa questão 10. Certo? Espero ter ajudado vocês na lista, espero ter iluminado aí o caminho para vocês conseguirem finalizar. Tá joia? Valeu, moçada. Até a próxima.